Bom dia, e hoje continuando o livro de Isaías, do capítulo 21 ao 30, nós começamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nessa manhã, abre os nossos ouvidos para que possamos escutar a Tua palavra e sermos pessoas transformadas. A Tua palavra que é Espírito e vida, que essa palavra possa cada vez mais nos confortar o coração, nos apaziguar, nos fazer pessoas, instrumentos de paz e cada vez mais apaixonadas por Jesus. Obrigada, meu Deus, nosso tudo. Capítulo 21. A queda da Babilônia. Oráculo do deserto marítimo, como um furacão desencadeado do meio-dia, assim vem isso do deserto de uma terra horrível. Uma visão sinistra me foi revelada. O salteador rouba, o destruidor devasta. Arroja-te, ó Elã, assaltai, ó Medos, não tenhas piedade. Por essa causa tenho os rins atenezados e sou tomada de dores como uma mulher no parto. Atordoa meu sofrimento, cega-me o terror, minha razão desvaira, o terror me invade, e o crepúsculo desejado causa-me espanto. Põe a mesa, estende o tapete, come e bebem. Alerta, capitães, untai o escudo, porque o Senhor me disse, vai postar uma sentinela, que ela te anuncie o que vir. Se vir uma fila de cavaleiros, 2 a 2, uma fila de asno, outras de camelos, que preste atenção, muita atenção. Então grite, eu vejo. Em meu posto de guarda, Senhor, eu me mantenho o dia inteiro. Em meu observatório permaneço de pé todas as noites. Eis que vem a cavalaria, cavaleiros 2 a 2, toma a palavra e dize-me, caiu Babilônia. Todos os simulacros de seus deuses foram despedaçados contra a terra. Ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Contra Duma. Oráculo contra Duma. Grita-me de Seir, sentinela, quanto resta da noite? Sentinela, quanto resta da noite? E a sentinela responde, amanhã chega igualmente a noite. Se quereis sabê-lo, voltai a interrogar. Contra Arábia. Oráculo das estepes. Passai a noite nas brenhas da estepe, caravanas de dedanitas, e de levar água àqueles que têm sede, habitantes da terra de Tema, e de oferecer pão aos fugitivos, porque fogem diante das espadas, diante de uma espada nua, diante do arco reteçado, diante do rude combate. Porque eis o que me disse o Senhor, ainda um ano, contado com os anos do mercenário, e desaparecerá o império de Cedar, e só ficará um punhado dos valentes arqueiros, filhos de Cedar, o Senhor, Deus de Israel, o disse. Capítulo 22. Contra Jerusalém. Oráculo do Vale da Visão. Que tens, pois, para subir em multidão aos terraços? A cidade ruidosa, cidade turbulenta, cidade alegre. Teus mortos não foram transpassados pela espada, nem mortos em combate. Todos os teus chefes escaparam e fugiram para longe. Teus bravos foram feitos prisioneiros, sem que tivessem tirado o arco. Por isso eu digo, não me olheis, deixai-me derramar lágrimas amargas. Não procureis consolar-me da ruína do meu povo, porque esse é um dia de derrota, de esmagamento e de confusão, enviado pelo Senhor, Deus dos Exércitos. No vale da visão, abala a muralha, e gritam para a montanha. Elamitas toma sua aljava, cavaleiros nas suas montarias, Quir prepara o seu escudo. Teus belos vales estão atravancados de carros, os cavaleiros postam-se às tuas portas. Tirou-se o véu de Judá. Nesse dia, voltai os olhos para o arsenal do palácio da floresta. Olhai as brechas da cidade de Davi, e vedes que elas são numerosas. Acumulais as águas à piscina inferior. Examinais as casas de Jerusalém, e as demolis para consolidar a muralha. Cavais um reservatório entre os 2 muros para as águas da piscina velha. Mas não olhais para aqueles que quis essas coisas, e não vedes aqueles que as preparou já de há muito. O Senhor, Deus dos Exércitos, os convida nesse dia a chorar e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça e a cingir o cilício. E eis que tudo se destina à alegria e ao prazer, matam bois, degolam carneiros, comem carne e bebem vinho.
comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Porém o Senhor dos Exércitos revelou-me: jamais esse crime será perdoado sem que sejais mortos. Oráculo do Senhor, Deus dos Exércitos. Contra o oficial do palácio. Contra Sóbina, prefeito do palácio. Eis o que diz o Senhor Deus dos Exércitos: vai ter com esse ministro, que cava para si um sepulcro em um lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui? Que parentes tens nela, para ousar escavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força, ó grande homem, arremata-se rolando, lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo sentido. É lá que morrerás, lá será a tua famosa tumba, ó vergonha da casa de teu Senhor. Novo oficial. Eu te deporei do teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias. Eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com o teu cinto e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei com prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Porém, um belo dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme cederá, se arrancará e cairá, e toda a carga que ele sustentava será feita em pedaços. Palavra do Senhor. Capítulo 23. Oráculo contra Tiro e Sidom. Oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova. Estão estupefatos os habitantes da costa, o mercador de Sidônia, o corredor do mar, cujos mensageiros navegam ao lago. O grão de Sior era sua colheita, e sua renda era tirada do comércio das nações. Envergonha-te, Sidônia, para o mar, a fortaleza do mar te diz: eu não concebi nem dei à luz, não criei rapazes nem eduquei moças. Quando o Egito receber essa nova, tremerá a ter conhecimento da sorte de Tiro. Passai a Tarsis, lastimai-vos, habitantes da costa. Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remonta aos antigos dias? E quem dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem o decidiu, para ferir o orgulho da nobreza e para aviltar os mais considerados da terra. Cultivava agora a terra, filha de Tarsis, teu porto já não existe. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ele ordenou a destruição das fortalezas de Canaã e disse: cessa de rejubilar-te, Sidônia, filha desonrada. Levanta-te e vai estabelecer-te em Chipre. Mesmo lá não terás repouso. Reduziram-na a ruínas. Lastimai-vos, navio de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Renovação. Naquele tempo, Tiro será esquecida durante 70 anos. No reinado de outro rei, ao fim de 70 anos, se realizará para ela a canção da meretriz. Toma a tua cítara, percorre a cidade, meretriz esquecida, toca com perfeição, canta a tua voz para que se lembre de ti. No fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro e ela recomeçará a enriquecer-se, mantendo comércio com todos os reinos do mundo em toda a superfície da terra. Porém, os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor, em vez de serem tesourados. Seu comércio aproveitará aqueles que habitam na presença do Senhor, a fim de que tenham com que se nutrir com abundância e se vestir magnificamente. Profecias apocalípticas. Capítulo 24. Destruição cósmica. Eis o que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. Isso aconteceu ao sacerdote como ao leigo, ao sacerdote como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha. O mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados.
A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos, um pequeno número de homens sobrevive. Desolação. O moço está triste, a vinha murcha, e os que tinham coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas. Todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nela gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros e a porta arrombada está em pedaços. Glorificação do Senhor. Por isso, acontece na terra no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém avareja, como com as uvas que acabada a vindima alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam. Do lado do mar aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz, e nas ilhas do mar o nome do Senhor, Deus de Israel. Julgamento do Senhor. Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitantes da terra. O que fugir para escapar do terror, cairá na fossa. O que se livrar da fossa será preso no laço, porque as comportas lá do alto se abrirão e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se e é sacudida. Cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor lá do céu examinará a milícia celeste e os reinos do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. A lua coroará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos exércitos reinará sobre o monte Sião em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Capítulo 25. Cântico de vitória. Senhor, vós sois meu Deus, eu vos exaltarei e celebrarei vosso nome, porque executastes maravilhosos desígnios concebidos de há muito tempo com firme constância. Reduzistes a cidade a um montão de pedras, e a fortaleza a um acervo de ruínas. A cidade dos orgulhosos está aniquilada e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte vos glorifica e a sociedade das nações valentes vos venera. Porque vós sois refúgio para o fraco, refúgio para o pobre na sua tribulação, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos tiranos é como uma tempestade de inverno. Como um calor sobre uma terra árida, vós fazeis cessar o clamor dos tiranos, assim como cessa o calor à sombra de uma nuvem. O canto triunfal dos tiranos te extinguirá. O Senhor dos exércitos preparou para todos os povos nesse monte um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Neste monte tirará o véu que vera todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor o disse. Naquele dia dirão, eis nosso Deus, o qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa neste monte. Enquanto que Moabe é pisada no seu lugar, como pisada é a palha no monturo. Aí estende as suas mãos, como as estende o nadador para nadar. Porém o Senhor abate o seu orgulho e frustra-lhe o esforço das mãos. Suas muralhas soberbas e fortes, ele as faz cair e as arrasa até os rés do chão. Capítulo 26. Cântico dos remidos. Naquele tempo será cantado esse cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte, em que se pôs proteção muro e antimuro. Abri as portas, deixai entrar um povo justo, que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é o rochedo perene. Ele derrubou os que habitavam nas alturas e destruiu a cidade soberba. Derrubou-a por terra e ao nível do chão a reduziu. Ela é calcada aos pés pela plebe,
sobre os passos dos indigentes. Desígnios do Senhor. O caminho do justo é reto, vós aplanais a senda do justo. Seguindo a vereda de vosso juízo, Senhor, nós vos esperamos. Por vosso nome, por vossa glória, nossa alma aspira. Minha alma vos deseja durante a noite, e meu espírito vos procura desde a manhã. Quando o vosso juízo se exerce sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Senhor, vossa mão está levantada sem que o percebam. Que vejam vosso ardente amor por vosso povo e sejam confundidos, e que o fogo, bom para os vossos inimigos, os devore. Senhor, proporciona-nos a paz, pois vós nos tendes tratado segundo o nosso procedimento. Senhor nosso Deus, outros senhores além de vós nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outros senão vós. Os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes e apagastes até sua memória. Aumentai a nação, Senhor, aumentai a nação, manifestai vossa grandeza e dilatai as fronteiras da nação. Senhor, na tribulação nós vos buscamos, e clamamos vós na angústia, em que vosso castigo nos abate. Como uma mulher grávida prestes a dar à luz, se retorce e grita em suas dores, assim estamos diante de vós, Senhor. Nós concebemos e sofremos para dar à luz ao vento, sem poder dar a salvação à nossa terra, não nasceram nossos habitantes no mundo. Que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cante aqueles que jazem sepultos, porque vosso orvalho é um orvalho de luz, e a terra restituirá o dia sombras. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará mais os corpos dos assassinados. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz, Leviatã, o dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Cântico da vinha. Naquele dia se dirá: cantai a bela vinha. Eu, o Senhor, sou o vinhateiro, no momento oportuno eu a rego, a fim de que seus sarmentos não murchem. De dia e noite eu a vigio, e nada tenho contra ela. Se nela crescerem sarças e espinhos, eu lhes farei guerra e os queimarei a todos, a menos que se coloquem sob minha proteção, que façam a paz comigo, que façam comigo a paz. Restauração de Israel. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo dos frutos. Porventura o Senhor os feriu como feriu aqueles que o feriam? Massacrou-os como massacrou aqueles que o massacravam? Ele operou justiça mediante a expulsão e exílio deles, arrebatando-os com seu sopro impetuoso como o vento do Oriente. Assim, foi expiado o crime de Jacó, e este é o resultado do perdão de seu pecado. Ele quebrou as pedras dos altares, como se trituram as pedras de cal. As estacas sagradas e os monumentos ao sol não se erguem mais. Porque a cidade forte é como uma solidão, uma morada abandonada como um deserto. Aí vêm passar os bois, e aí pernotam e comem os seus ramos. Tão logo os galhos secos se quebram, as mulheres vêm e lhes põem fogo. É um povo sem compreensão, por isso seu Criador não tem piedade dele. Aquele que o formou não lhe dá nenhum perdão. Naquele tempo o Senhor malhará o trigo, desde o leito do rio até a torrente do Egito, e vós sereis apanhados um a um, filhos de Israel. Naquele tempo soará a grande trombeta, e serão vistos chegar os exilados da terra da Síria, e os fugitivos espalhados pela terra do Egito. Eles adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Profecias acerca de Judá e Israel. Capítulo 28. Contra Samaria. Ai da coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim, e da flor murcha que faz a ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil de homens vestidos pelo vinho. Eis que vem por ordem do Senhor um homem forte e poderoso, como chuva de pedras, um furacão destruidor. Como trombeta de água que se abate com violência, precipita tudo por terra, será pisado aos pés a coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim, e a flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil.
Será como o figo prematuro antes do verão, que a gente vê, logo colhe, e apenas o ter na mão já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa resplandecente, um diadema esplêndido para o resto do seu povo, um espírito de justiça para o juiz que faz parte do tribunal e da valentia para aqueles que rechaçam as portas do inimigo, contra a aliança egípcia. Mas também esses titubeiam sob o efeito do vinho. Alucinados pela bebida, sacerdotes e profetas cambaleiam na bebedeira. Estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilando em seus juízos. Todas as mesas estão cobertas de asqueroso vômito, não há sequer um lugar limpo. A quem pretende ele ensinar a sabedoria? A quem quer fazer compreender as revelações? Há meninos apenas desmamados que acabam de deixar o seio. É ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá. Pois bem, será por gente que balbucia, será uma língua bárbara que o Senhor falará a esse povo. Por mais que se lhes dissesse, eis o repouso, deixai repousar aquele que está fatigado, é o momento de estarem calmos. Eles nada quiseram ouvir. Por isso, a palavra de Deus lhes vai dizer: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá, a fim de que caiam de costas e se despedacem, e sejam apanhados no laço e presos. Deus da vida. Escutai, pois, gracejadores, a palavra do Senhor, vós que governais esse povo que está em Jerusalém. Fizemos um pacto com a morte, dizei vós, uma convenção com a morada dos mortos. A inundação passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira um abrigo e da perfídia um refúgio. Por isso, o Senhor Deus lhes disse: eu coloquei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa de base, quem confiar nela não tropeçará. Tomarei o direito por fio de prumo e por nível a justiça. O granizo derrubará o abrigo da mentira, e as águas inundarão o refúgio ilusório. Vosso pacto com a morte será quebrado, vosso entendimento com a morada dos mortos não subsistirá. Quando a onda transbordante passar, sereis por ela esmagados. Cada vez que ela passar, vos arrebatará, porque ela passará cada manhã de dia e de noite, e aí só haverá terror na interpretação de oráculos, porque o leito será muito curto para que alguém se deite nele, e o cobertor muito estreito para que alguém se cubra com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Farazim, e fremirá como no vale de Gabaon, para concluir sua obra singular, para executar seu trabalho inaudito. Assim, pois, cessai de zombar, para que vossos grilhões não se apertem, porque eu ouvi uma sentença de ruína, por ordem do Senhor dos Exércitos, contra toda a terra. Uma parábola. Aplicai os ouvidos para ouvir minha voz, sede atentos para escutar minha palavra. Porventura o trabalhador trabalha sempre para semear? Cava e amanhã incessantemente o seu terreno? Acaso depois de ter aplanado a superfície, não espalhará aí a nigela e semeará o cominho? Ele lançará aí o trigo a cevada e a espelta a eito. É o seu Deus quem o instruiu, quem lhe ensinou o costume. Pois não será necessário pisar a nigela com a grade, nem passar a roda do carro sobre o cominho, porque a nigela será batida como um pau e o cominho com a vara. É preciso triturar o trigo? Não se bate indefinidamente. Uma vez que sobre ele passa a roda do carro, joeira-se sem triturá-lo. Isso também vem do Senhor, admirável seu conselho e alta sua sabedoria. Capítulo 29. O cerco de Jerusalém. Ai de Ariel, a cidade em que Davi acampou. Ajuntai um ano a outro, que se complete um ciclo de festas. E cercarei Ariel, e haverá plantos e gemidos, e tu te tornarás para mim como um Ariel. Acampei contra ti como Davi, e te cercarei de acampamentos, e levantarei trincheiras contra ti. Falarás baixinhos da terra, tua voz sufocada subirá da poeira, tua voz sairá da terra como a de um espectro, tua palavra se levará da poeira como um ganido. A multidão de teus inimigos será como a poeira fina. A multidão de teus soldados será como a palha que voa, pois de repente serás visitada pelo Senhor dos Exércitos, com forte trovão, tremor da terra, estrondos, tempestade, furacão e chamas de fogo devorador.
Como se dissipa um sonho, uma visão noturna, assim se desvanecerá a multidão das nações que atacam Ariel, os acampamentos e as trincheiras daqueles que a sitiam. Isso acontecerá tal como acontece com o esfomeado que sonha estar comendo e desperta com o estômago vazio, tal como o sequioso que sonha estar bebendo e acorda fatigado pela sede. Assim será feito da multidão das nações que atacam a montanha de Sião. Pasmai-vos e maravilhai-vos, obstinai-vos feridos de cegueira, embriagai-vos, mas não de vinho, cambaleai, mas não por causa da bebida. Porque o Senhor espalhou sobre vós um espírito de torpor, fechou vossos olhos e cobriu vossas cabeças. A revelação de todos esses acontecimentos permanece para vós como o texto de um livro selado. Quando oferece a um letrado, pedindo-lhe que eu leia, ele responde: não posso, o livro está selado. Se oferece a um iletrado, pedindo-lhe que o leia, ele responde: não sei ler. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Por isso, continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá. Impossível se esconder do Senhor. Ai daqueles que querem esconder do Senhor seus desígnios, que fazem intrigas nas trevas e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Pode-se tratar com um barro oleiro? Pode a obra dizer do artífice: ele nada me fez? Pode o pote dizer do olheiro: ele nada entende disso? Os tempos messiânicos. Acaso dentro de muito tempo não será o Líbano convertido em vergel, e o vergel não passará por floresta? Naquele tempo, os surdos ouvirão as palavras de um livro, e livres da obscuridade das trevas, os olhos dos cegos verão. Os humildes encontrarão cada vez mais ventura no Senhor, e os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos. Pois não haverá mais tiranos, já terá desaparecido o cético, e todos os que planejavam mal serão exterminados. Os que por uma palavra acusam os outros, os que à porta procuram enganar o juiz, e por um nada fazem inocente perder sua causa. Por isso, eis o que disse o Senhor, o Deus da casa de Jacó, que resgatou Abraão. Daqui em diante, Jacó não mais será confundido, e seu rosto não mais empalidecerá, porque quando virem nele minha obra, pedirão o meu nome, glorificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os espíritos encaminhados aprenderão a sabedoria, e os que murmuravam receberão instrução. E o último capítulo de hoje, o capítulo 30, contra o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim, concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. O apoio do faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Soá, e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, e só causa decepção e opróbrio. Vão qualquer outro socorro. Oráculo contra as feras do sul, para a terra da tribulação e da angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e o dragão voador, conduzirão as riquezas sob o dorso de jumentos e os tesouros sob a córcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não lhe serve de nada. O socorro do Egito é ineficaz e nulo, por isso eu chamo Raabe o inerte. Calma e conversão. Agora, pois, vai escrever essas coisas de uma prancheta e inscreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor. E dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos anuncieis a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-vos fantasias. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da vereda, deixai de colocar-nos sob os olhos do Santo de Israel, por isso eis a réplica do Santo de Israel. Visto que rejeitais essa advertência, para fiar-vos de meio tortuosos e perversos, e procurar aí vosso apoio. Acontecerá para vós, por causa desse crime, como uma fenda que forma a saliência de uma muralha elevada,
De improviso e num instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não oferecem sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: é na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes: não, galoparemos a cavalo. Pois bem, fugireis, portanto, montaremos corcéis ligeiros. Pois bem, sereis perseguidos de uma corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só, ameaça de 5 inimigos, vós vos deixarei a fugir, até que não subsista mais do que um vestígio escasso, como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre uma colina. Os tempos messiânicos. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar, é por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terá mais que chorar. A voz de tua súplica ele te fará misericórdia, assim que a ouvir, ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verá com seus olhos aquele que te ensina. Ouvirá com os teus ouvidos essas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele. Quando te desviares para a direita ou quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu os arrojarás como imundícias, gritando-lhes: fora daqui. O Senhor dará chuvas sementes com que proverdes o solo, e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia, teu gado pastará em vastas pastagens, os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada, que será ajoelhada com a pá e com a peneira. Então, em todo monte alto e em toda colina elevada haverá arroios de água corrente, no dia da grande mortandade em que desabarão as fortalezas. Então a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais que a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Destruição dos assírios. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe, sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta. Seus lábios respiram furor e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante, cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos como na noite em que se celebra a festa, e tereis alegria no coração, como que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar a sua voz majestosa e mostrará com seu braço, desabre sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo. A voz do Senhor, o assírio temerá, e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparando também para Tofete, cavado, profundo e largo, palha e lenha ali há em quantidade, e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.